Queridos, mais uma vez compartilhando com os amados a palavra. Que o Senhor possa cada dia mais nos dar sabedoria e entendimento para podermos compartilhar com meus queridos esta palavra. Hoje vamos compartilhar no livro de João, no capítulo 8, versículo 38 a 48, que diz assim: Eu falo do que vi na presença do Pai, porque e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam eles: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se fosseis filho de Abraão, praticarias a obra de Abraão. Mas procurais matar-me, homem, que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: Se fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso o pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Responderam os judeus: Não temos razão em dizer que é samaritano ou que estás possesso de demônio? Disse-lhe Jesus: Eu não estou possesso de demônio, mas honra meu Pai, e vós me desonrais. A mentira. O pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. A primeira coisa que nós queremos mostrar, que temos mostrado também aqui muitas vezes, é que nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que crê. Lá em João 1,12, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus os tornou filho de Deus, que creem no seu nome. Veja que Deus não deu luz, Deus não teve, mas tem umas, a mãe de Jesus, Deus não teve mãe, isso é mentira do diabo, é outra mentira do diabo. Deus não gerou ninguém, o homem é nascido através de geração, por isso que ele foi até Nicodemos, e Nicodemos questionou: eu tenho que nascer de novo, certo? Mas não é isso não, o que nós queremos mostrar é que o homem só se torna filho de Deus quando crê. Quando ele crê nesta palavra, crê em quem? Nesta palavra. O que é que essa palavra diz? Que Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, nos dando a sua vida. Esse entendimento que todo ser humano deve ter. Que esse é o propósito de Deus. Que todos cheguem a pleno conhecimento da verdade. Aqui, nós estamos narrando um acontecimento que houve lá depois da mulher samaritana, onde Jesus mostra para aquele povo que estava tentando prejudicá-lo, que eu sempre tenho falado prejudicá-lo, porque na verdade eles queriam prejudicar a obra de Deus, que através de Jesus não chegar ao seu propósito, essa que é a verdade. E ele mostra para eles que eles eram filhos do diabo. Como eu disse, ou você é filho de Deus ou filho do diabo, ou você é salvo ou você é perdido. E ele mostra aqui claramente que diz assim, aqui no versículo 40 em diante: Procurar matar-me, homem, que vos disse a verdade que Deus ouviu? Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Protestaram eles: Não somos filhos legítimos. Temos um pai que é Deus. Eles se consideravam filhos de Deus, mas não eram. Aí o próprio Jesus disse: Se fosse do vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Ele sim era considerado filho de Deus.
Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus pergunta, por que não entendeis a minha linguagem? Aí ele responde, porque não podeis ouvir a minha palavra. Você já ouviu alguém rejeitando, querendo não ouvir a palavra de Deus? Já vi muita gente que não quer ouvir a palavra de Deus. Faz outra coisa, sai de fininho, eu não acredito nessas coisas aí, isso aí é besteira. Isso aí foi o homem que escreveu. Quantas pessoas não já ouviram falar isso? E quantas pessoas não falaram isso e se converteram até hoje? Já se converteram, quando começaram a ler, Deus os usou e deu uma nova vida a ele. Bom, mas eu quero falar sobre essa coisa aqui. Porque vós pertencei ao vosso pai, o diabo. Então está aqui Jesus chamando ele de filho do diabo. Uma vez o diácono da igreja lá em Aracati veio falar e eu digo, meu irmão, vocês todos são filhos do diabo. Não, eu falei em Campina Grande. O senhor não pode dizer isso, pastor. Eu digo, eu posso, né? Posso e pronto. Está aqui, ó. Jesus disse que aqueles homens que estavam perseguindo ele eram filhos do diabo. Vocês estão me perseguindo, vocês são filhos do diabo, porque só persegue o trabalho de Deus é o diabo. Quem persegue o trabalho de Deus, que não quer que o trabalho de Deus seja feito, é o diabo. E sabe, queridos, ele tem tido muita vitória. Ele não tem tido vitória sobre os filhos de Deus, eu tenho falado isso. A palavra de Deus mostra que o diabo segue o entendimento do incrédulo. Ele não segue o entendimento do regenerado, não. É mentira sua. Se você diz que o diabo me segue o entendimento do consigo, é mentira. Ele não segue o entendimento do filho de Deus. Ele segue o entendimento do filho do diabo, do incrédulo. Mas a mentira, o que é a mentira? Vocês sabiam que a coisa mais comum hoje em dia é a mentira? É uma coisa tão banal que as pessoas não pararam ainda para pensar que tanto a mentira, quanto o adultério, quanto o roubo, quanto o assassinato, o crime, é pecado. E todos eles vão levar o homem para o inferno. Uma pequena mentira, como alguns dizem, uma mentirinha branca, é mentira do diabo, é outra mentira que ele lança, de uma mentira branca. Não existe isso, não. Ou você é fiel ou é infiel. Ou você é perfeito ou imperfeito. Ou você fala a verdade ou você fala a mentira. Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. E quem fala a verdade é de Deus. E quem fala a mentira é o diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Você veja aqui o que aconteceu. Olha, eu vou ler esse texto aqui e vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui no versículo 5 de Atos dos Apóstolos. Aqui é a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira combinaram em vender uma propriedade, porque assim que a igreja se formou, os homens daquela época, né, que foram aceitos por Cristo, dividiam os seus bens. E Ananias vendeu a sua propriedade com a sua mulher, só que eles combinaram dar um preço, o valor de um outro preço para os discípulos. E quando chegaram lá, olha aqui o que ele disse. Disse-lhe Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração, mentiste aos homens, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor caiu sobre todos aqueles que ouviram. Sabe, eu já imaginou, meus amados, se todo mentiroso morresse na frente de um sacerdote, de um pastor, até os pastores estariam mortos. É verdade, muito pastor estaria morto. Tem pastor mentiroso, tem crente mentiroso. É impressionante a quantidade de pessoas que vivem mentindo. Por exemplo, você já viu aquele irmão que diz assim, estou sentindo a presença? É mentira. A presença de Deus não se sente. Deus não é sensitivo. Ou você crê que Ele está ali presente, ou você não crê. Ele não é sensitivo. Outros assim, começam a pregar, e começam a falar a língua. Também é mentira. Eu não posso controlar o Espírito Santo de Deus, eu já falei isso aqui. Quem me controla é o Espírito Santo de Deus. Ele sim vai falar em língua no momento certo, na hora certa. E se eu falar, vai haver intérprete na igreja. É isso que diz a palavra. Então ele está mentindo. Quando ele fala isso, tem pastores que estão aí na internet, com o nome famoso, e muita gente ouvindo, e blá, 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 blá. É mentiroso ele.
Quando você chega no sinal, aí chega aqueles, ou na rua mesmo, alguém chega para pedir uma oferta para você, você, eu não tenho, tá com você dinheiro. Eu não tenho. É mentira. Vai pro inferno. É o pai da mentira. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. E os filhos de Deus honram a palavra de Deus. Portanto, meu querido, procure aprender. Ou você fala a verdade, não minta. A partir do momento que você está mentindo, você se torna filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Pense nisso. Procure falar a verdade a tempo e a fora de tempo, em qualquer momento, qualquer dia. Vai prejudicar. Mas se eu falar a verdade, vai prejudicar. Que prejudique. Mas glorifique a Deus com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Se você tem Jesus, você é a verdade. Você não é o caminho, mas você tem a palavra que leva a pessoa a encontrar o caminho. Pense nisso. E bom fim de semana e um bom feriado em nome de Jesus. Parta com fé que tudo vai e volta na presença de Deus. Amém?